Olá, nessa aula eu vou falar um pouquinho para vocês, um pouquinho de escrituração, lançamentos contábeis, bem básicos para estudantes que estão iniciando, aprendendo a escriturar, aprendendo os lançamentos em diário, razonetes, apuração simplificada do resultado e o fechamento simplificado do balanço patrimonial. Lançamentos básicos e curtinhos para vocês terem uma ideia de como funciona todo esse esquema com base na primeira aula que eu postei, com os esquemas básicos da regra do débito e crédito, quando que as contas debitam, quando creditam. Então, eu fiz aqui uma planilha básica em Excel. Fiz uma planilha, então, de diário, de razonetes, e aqui para apurar o resultado e fechar o balanço. Então, aqui vamos supor que a empresa é a empresa modelo. Nosso ano é 2020. Eu não vou separar por mês aqui. Então, vamos supor que a empresa iniciou com o capital, integralizou já o capital. Esse dinheiro do capital foi para o caixa, e são sócios. O documento que serviu como base, conforme eu falei já na aula anterior precisa ter um documento base que serve para um documento hábil para que possa ser feito o lançamento contábil. Então, o dinheiro, quando é integralizado, ele vai para o caixa e a outra conta envolvida é o capital. Vou colocar aqui, já foi integralizado. Então, professora, como que agora eu sei qual conta eu debito, qual conta eu credito? Então, vamos supor aqui que foi 5 de janeiro a data. Então, o caixa, como que eu vou saber se eu debito ou credito o caixa? Se o caixa está entrando dinheiro no caixa, eu tenho que saber o quê? Que o caixa ele é um bem, é o dinheiro da empresa, ele é bem e os bens pertencem ao ativo. E conforme a regra, o mecanismo do débito e crédito, sempre que aumenta o ativo, a conta é debitada. Então, eu sei que o valor da conta, que o que eu tenho que fazer na conta caixa é debitar. Vamos supor que o capital foi de 100 mil reais. Vou colocar aqui, debito 100 mil reais. E, consequentemente, eu tenho que ter a minha conta contrapartida, que vai ser o capital integralizado. Então, o capital ele já pertence ao patrimônio líquido no passivo, está aumentando, vou creditar, conforme a regra. Então, já sabemos, temos já o nosso primeiro lançamento. Como que eu vou colocar no histórico? Integralização de capital, conforme contrato social. Vou colocar aqui Joana e Maria. Bem básico, só para servir como um exemplo para nós. Sempre colocar o nome das pessoas envolvidas e o documento que está servindo como base e com um histórico bem sucinto. Então, temos um capital. Agora, nós vamos passar esse dinheiro do caixa para um banco. Vamos supor que abriu conta do banco Exemplo Limitado, Exemplo S.A. Então, o banco Exemplo é a conta envolvida. E da onde que a gente tirou esse dinheiro para colocar no banco? Da conta caixa. Sabemos que a conta banco e a conta caixa são bens também da empresa. E os bens pertencem ao ativo. Se o meu ativo está aumentando, eu vou debitar o meu ativo banco. Vamos supor que passou 95 mil para o banco. E vou creditar a minha conta caixa, que é ativo e está diminuindo. Quando diminui o ativo, credita. Então, aqui,
Vamos deixar essa célula com o mesmo modelo de data. E aqui vamos colocar a abertura de conta conforme o depósito. Nós teríamos várias contas para servir como exemplo, mas nós vamos fazer algumas bem básicas para o lançamento não ficar, o exercício não ficar extenso. Então, já temos aqui um capital, um dinheiro no banco, vamos comprar algumas coisas para a empresa, por exemplo, móveis e utensílios. O que os móveis e utensílios são para a empresa? Bem, também é bem, também é ativo. E vamos supor que o dinheiro para comprar saíram do banco. Aqui no dia 10, que são tudo exemplos que vocês vão ter. Então, aqui nós vamos colocar, por exemplo, foi uma compra à vista. Pagamento, alguma NF que serviu como modelo, e a loja Móveis e CIA. Também é só um exemplo aqui. Como saiu do banco, aumentou meu ativo móveis e utensílios, que é um bem, valor de 10 mil. E saiu do banco, diminuiu meu ativo banco, acredito. Ah, mas qual é o nome da conta que eu tenho que usar na conta? Se ainda tem dúvidas do nome, se utiliza o plano de contas referência, para a gente procurar o nome da conta. Agora vamos supor que comprou estoque e também, mas comprou a prazo. Aqui vamos utilizar a conta fornecedores, que é uma conta de passivo. Estoque é uma conta de ativo. Também é um bem, é ativo, está aumentando, vou debitar. Vamos supor aqui que foi 30 mil, o valor do estoque. E eu não quis pagar à vista, vou pagar a prazo. Então, vamos colocar aqui pagamento não, compra a prazo, NF, fornecedor X. Então, vamos supor que agora a empresa começou a vender, vendeu lá para um cliente X lá e vendeu à vista. Vendeu à vista, o dinheiro vai entrar no caixa, vai ser a conta que vai envolver, e nós vamos ter uma receita de vendas. E ainda vai estar envolvido o custo da mercadoria vendida, que é o CMV, e a conta estoque. Então, sempre que vende, está envolvida essas 4 contas aqui. Então, vamos colocar aqui. Também são datas só exemplo. Vamos colocar aqui recebimento, NF, colocar recebimento porque foi à vista. O cliente foi o João Oliveira. Vamos supor que vendeu 5 mil. Debitou a conta caixa, porque está aumentando o ativo, então debita, é um bem. E as receitas, conforme a regra, sempre credita. O CMV é um custo ou despesa, sempre debita. E o estoque é um bem, está diminuindo o meu estoque ativo, credita. Isso tudo conforme a regra lá da primeira aula que eu postei no YouTube. Então, aqui vamos supor que o CMV é um valor de 50% do valor da venda. Então, vamos supor aqui que o custo dessas mercadorias que eu vendi foram de 50%, foi colocado 100% em cima desse estoque. Então, vendeu pelo dobro. Então, já tivemos uma venda. Vamos colocar aqui umas despesas, por exemplo, despesa de aluguel.
e foi pago pelo banco. Aqui. Pagamento conforme recibo. Carla Mendes. Aí vai ser feito um recibo, vai ter um número, e a gente coloca sempre o que está envolvendo a conta, o documento que está envolvendo. Vamos colocar que o valor do aluguel foi 3 mil. E colocar aqui mais uma despesa. Por exemplo, luz, energia elétrica. Então, despesa sempre debita, a não ser quando é despesa pré-operacional do diferido. Nesses casos aqui, todas elas vão estar relacionadas dentro do plano de conta. Se a gente tem dúvidas na conta ser utilizada, vamos colocar aqui que foi débito em conta. Também estou colocando datas aleatórias, apenas como exemplo. Vamos colocar aqui pagamento, IMF, RGE. Vamos colocar aqui um valor de R$500. Claro que nós teríamos muitos outros exemplos de contas a serem utilizadas. O que é o básico sempre para saber fazer o lançamento? É saber quando a conta é bem ou direito. Se é bem ou direito, é ativo. Se aumenta, debita. Se diminui, credita. Ah, mas eu tenho dúvida qual é o nome da conta contábil que eu vou utilizar. Vai no plano de contas, vai estar lá dividido entre ativo circulante, não circulante, passivo circulante, não circulante, o patrimônio líquido, e a gente consegue visualizar qual é o nome da conta que se encaixa melhor com aquela operação que a gente está fazendo o lançamento contábil. Passivo. Aumentou meu passivo, por exemplo, conta fornecedores, aumentou, é crédito. Diminuiu, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui, vamos lá pagar metade do valor dos fornecedores com a conta do banco. Então, eu vou diminuir agora 30 mil, vamos pagar 15 mil. Eu vou diminuir o meu passivo, fornecedores. Quando diminui o passivo, debita. Quando aumenta, acredita. Então, nesse caso aqui, eu estava aumentando meus fornecedores, eu acredito. Aqui no final, eu estou diminuindo meus fornecedores, eu debito. O banco, quando a gente colocou o dinheiro lá na conta, eu estava aumentando o meu ativo banco, então eu debitei. Por exemplo, aqui ao pagar os fornecedores, eu estou diminuindo o meu ativo banco, por isso eu vou acreditar. Isso tudo está na regra. Então, vamos colocar aqui, pagamento fornecedor X. As despesas, conforme a regra, sempre que ocorrem, debita, e as tanto despesas quanto custos, e as receitas creditam. Então, esse é o básico. Sabendo lançar o básico, você consegue, num software contábil, fazer o lançamento correto. Ele já vai te dar sempre que você tem que estar com os dois lados iguais. Então, sempre a conta, o lado do débito tem que estar fechando com o lado do crédito. Então, por exemplo, aqui, ó, os dois lados fecham. Então, sempre tem que estar fechando, método das partidas dobradas. E nesse caso aqui está ok. Pode ter mais que um débito, mais que um crédito na conta, mas tem que estar fechando os dois lados. Quando a gente lança um software contábil, ele já forma o diário, ele já forma o razão, que são os nossos razonetes, de maneira didática a gente ensina assim. Então, ele já forma diário, já forma razão, balancetes. Nesse caso aqui, como a gente está fazendo lançamentos manuais, e o vídeo está destinado a estudantes, nós vamos colocar aqui as contas que eu tive, movimentação, vamos supor que a gente está encerrando aqui, e vamos colocar as contas aqui para os razonetes, o caixa, que a gente teve o lançamento,
o capital, o banco, os móveis e utensílios, estoque, fornecedores, receita de vendas, CMV, aluguel, energia elétrica, foram as contas que a gente teve movimentação. Aqui, como eu falei, é um vídeo curtinho, por isso que tem poucas contas. Teve outros tipos de exercício muito mais demorados, envolvendo outras contas, mas sempre a lógica é saber o que a conta representa, se ela é ativo, se ela é passivo, para poder fazer um lançamento. Se é despesa ou se é receita, se é conta de patrimonial ou resultado. Então, aqui eu vou colocar toda a movimentação da conta caixa. A caixa teve um débito de 100 mil, conta caixa. Teve um débito. Teve outro crédito de 95 mil. Teve débito de 5 mil. E foi essa a movimentação da conta caixa. O capital só teve o crédito de 100 mil. O banco teve o débito de 95 mil. Depois teve um crédito de 10 mil. Depois teve crédito de 3 mil, de 500 e de 15. De 15 mil. Móveis e utensílios aqui 10 mil. O estoque 30 mil. Fornecedores 30 mil no crédito. Receita de vendas 5 mil. CMV 2.500 no débito. Aluguel 3 mil no débito. Energia elétrica 500 no débito. Depois tivemos ainda o crédito de 15 mil aqui nos fornecedores. Débito de 15 mil. O princípio foi essa movimentação. Vamos colocar aqui todos em numeração. Então, o que eu tenho que fazer agora? Somar os dois lados e identificar o saldo da conta. Sempre a gente vai observar que as contas de ativo têm saldo devedor, as contas de passivo têm saldo credor, as contas de despesa, saldo devedor, e as contas de receita, saldo credor, também como a primeira aula que eu postei. Então, nesse caso aqui, o saldo devedor fica no lado do débito, o saldo credor fica no lado do crédito. Aqui eu somei esses dois lados da movimentação do caixa. Aqui. Deu um erro aqui. Vamos pegar, diminuir esse. Então, o meu saldo da conta caixa é 10 mil devedor. A conta capital só teve esse 100 mil credor. O banco, vamos somar os dois lados, que teve movimentação. Vou diminuir o maior do menor, saldo do banco, então é 66.500 devedor.
Sempre na contabilidade é o contrário do que a gente vê no dia a dia. O banco, no banco, quando é credor, é que está positivo. No caso da contabilidade, devedor está positivo e credor está negativo, é ao contrário. Então, são alguns macetes que tem que ir pegando. No caso, o vídeo aqui é bem destinado para quem está iniciando a fazer lançamento, a fazer escrituração enquanto estudante, mas já tem que ir pegando esses macetes que na contabilidade é o contrário do que a gente vê no banco no dia a dia. Aqui, então, os que não têm movimentação, eu só estou deixando em negrito e colocando aqui que é o saldo. Aqui, fornecedores, nós tinha 30 a pagar, pagamos 15, ficamos com 15 credor, ou seja, 15 mil ainda a pagar. Receita de vendas, credor, MV devedor, aluguel também, porque são receitas e despesas aqui. E energia elétrica também. A gente faz aqui em negrito. Muito bem. Fechei os saldos dos razonetes em devedor ou credor, conforme a natureza da conta, ativo, passivo ou despesa ou receita. Isso também está no mecanismo, o esquema que eu fiz na primeira aula aqui no YouTube. Então, o que eu tenho que fazer agora para identificar e poder apurar o resultado do exercício e fechar o meu balanço patrimonial de forma, né, simplificada? Vou colocar aqui umas colunas para botar os valores. Então, aqui, o que eu vou ter que fazer? Identificar sempre quais contas são de resultado e quais contas são patrimoniais. Então, o que a gente sabe? Que o ativo e o passivo são patrimoniais, são os bens, direitos e obrigações. E as despesas e receitas são contas de resultado. Então, o caixa, a gente sabe que é um bem, é um ativo, então é uma conta P, uma conta patrimonial. Isso aqui eu sempre faço a identificação para saber o que eu vou passar para o ARI. Para o ARI, para a apuração de resultados, só vai as contas de resultado. O capital é patrimônio líquido, lado passivo, também patrimonial. O banco é um bem, lado ativo, patrimonial. Imóveis é um bem, lado ativo, é patrimonial. O estoque é um bem ativo, patrimonial. Os fornecedores é uma obrigação, é passivo, patrimonial, assim como se a gente tivesse contas para receber do cliente ou duplicados a receber, também seriam direitos a receber lá no ativo patrimonial. Não teve aqui um exemplo nesse caso. Então, todas essas contas que eu fiz até agora são contas de ativo e passivo, patrimônio líquido, e são patrimoniais. Aqui, receita de vendas já é conta de resultado, porque é receita. Custo também, despesa, uma despesa, resultado, despesa de aluguel também é resultado, porque é despesa, e a energia elétrica também é resultado, porque é despesa. Então, essas contas são as contas de resultado. Então, qual é as contas que zeram no final de cada exercício, que a gente precisa zerar e transferir para a conta área, são as contas de resultado. Então, a gente sabe que a gente teve despesa de ser o custo da mercadoria vendida, tivemos o aluguel e tivemos a energia elétrica. Aqui teria muitas outras aqui. E aqui nós tivemos receitas de vendas, tivemos só aquela receita. Então, vamos colocar aqui o valor, 5 mil,
Aqui desse lado, 2.500, 3.500. Vou somar os dois lados. Aqui está os nossos totais de cada lado, total de despesas e total de receitas. A gente já pode verificar aqui que a empresa teve um prejuízo, porque a despesa foi maior que a receita. Se tivesse a receita sido maior que a despesa, teria tido um lucro. Então, aqui, esse lado aqui foi maior. Tivemos um prejuízo de R$ 1.000 nessa empresa. No momento que eu passei as contas aqui para o ARI, cada conta para o seu lado, eu faço um lançamento de zeramento na conta. Então, essas contas aqui de resultado, elas zeraram. Elas deixam de existir no final de cada exercício, a fim de fazer a apuração do resultado. Teve lucro ou prejuízo. Então, essas contas aqui zeraram. Eu vou colocar aqui que a conta zerou. Elas não existem mais. Vai sobrar para o nosso balanço apenas as contas patrimoniais, que são as contas que formam o balanço patrimonial. Então, essas contas aqui zeraram. E essa conta de prejuízo que sobrou, eu também faço um zeramento aqui no ARI. Eu também zero o ARI. É uma conta transitória de apuração do resultado. E passo para cá uma conta que se chama prejuízo acumulado. No caso, se tivesse dado lucro, a gente abriria a conta lucro acumulado, mas a conta lucro acumulado com uma nova lei agora já é feita distribuição para outras contas, como contas de reserva legal e outras contas para as empresas. Então, não estão mais utilizando a conta lucro acumulado. Mas a gente pode considerar para fins didáticos aqui a conta reserva de lucros, mas nesse caso aqui a gente teve a prejuízo acumulado e essa continua sendo denominada assim. Então, no momento que eu zerei aqui, ela estava débito, se ela estava aqui do lado do débito, ela vai para cá também a débito. Se fosse uma reserva de lucros, teria ficado do lado do crédito. A conta prejuízo acumulado também é uma conta P, patrimonial, que fica lá dentro do patrimônio líquido, assim como as reservas de lucro. Então, aqui o que me sobrou para ir para o balanço foram essas contas aqui de cima, P, e o prejuízo acumulado. Agora, eu já posso fazer o fechamento do balanço. Vou colocar aqui a conta caixa, a conta banco exemplo, a conta móveis e utensílios. Aqui eu não estou fazendo por ordem de liquidez, como exercícios mais completos que a gente vai fazendo já conforme a ordem do plano de contas por grau de liquidez. Aqui a gente está fazendo um modelo bem simples apenas para entender o mecanismo de lançamento em diário, razonete, apuração, resultado e balanço, fechamento. Então, aqui eu já vou utilizar todas as contas que a gente teve no ativo e, por fim, lá no passivo, que a gente teve fornecedores, que vai aqui em cima, no lado das obrigações, e mais abaixo a gente usa a conta patrimônio líquido, o PL. E dentro dele a gente vai colocar o capital e o prejuízo acumulado, que ele vai no patrimônio líquido diminuindo esse patrimônio líquido. Se fosse uma reserva de lucro, iria somando. Então, o que a gente tem que considerar aqui? Os valores dos saldos.
No caso do caixa, foi 10 mil que ficou de saldo. O banco foi 66.500. Os móveis, 10 mil. E o estoque aqui, faltou um lançamento de estoque que não foi creditado. Aqui o nosso estoque não foi creditado a baixa quando foi vendido. Então, aqui a gente diminui. E 7.500. Esse é o saldo do estoque, porque tem que ser feita a baixa em cada venda do valor de estoque. Então, para cá vai o 27.500. Os fornecedores, ficamos devendo 15 mil ainda, daqueles 30. E no capital vai os 100 mil. E vai diminuindo o valor de R$ 1.000. Vai diminuindo porque é prejuízo. Então, aqui, fechamos o balanço patrimonial, que tem que estar sempre fechando os dois lados. Então, aqui ficou um exemplo bem rápido mesmo, só para entender como é o funcionamento para quem está começando a fazer isso em sala de aula, estudando essa parte de escrituração. Alguns lançamentos bem básicos, existem outros vários, existem lançamentos que envolvem 2 débitos e um crédito, mas sempre tem que, importante, conforme eu falei na primeira aula ali do YouTube, fechar os dois lados do diário, sempre saber apurar o saldo das contas para o lado certo. Depois de apurar os saldos, saber identificar se a conta é patrimonial ou resultado. Transferir as contas de resultado para o ARI, a fim de saber se teve prejuízo ou lucro. Zerar o ARI e abrir a conta de prejuízo aqui no Razonete ou de reserva de lucros. E fechar o balanço com as contas patrimoniais que sobraram, que no caso não zeraram, não foram para o resultado. Sempre com saldos corretos, colocando no lado correto. Aqui, como eu disse, simplificado, não estou ainda fazendo o balanço por grau de liquidez. O prejuízo sempre diminuindo, e se fosse lucro, iria somando. Então, aqui fechamos os dois lados. Então, espero ter auxiliado vocês que estão iniciando, aprendendo ainda a fazer esses lançamentos contábeis. Até um próximo vídeo. Obrigada.